E aí, pessoal, hoje a gente está aqui com a Sueli Freitas. A Sueli, ela é aluna do Método Reorganize, né? E ela, ao participar de um concurso que a gente fez de vídeos, né, ela ganhou entre esses concursos, né? Porque a gente só participa de coisas, a gente só ganha coisas quando a gente participa, né, Sueli? Costumo dizer Com isso para as certeza. pessoas. O pessoal depois fica chorando assim, ai, porque eu não ganhei, não sei o quê. Às vezes nem se esforçou, né, para ir lá, gravar o vídeo e tal. E a Sueli fez esse esforço, gravou, né, passou aqui por um crivo severo, porque a gente passa por um monte de gente aqui por dentro do Reorganize para votar. E ela foi uma das ganhadoras dessa entrevista, digamos assim, comigo. Mas hoje a gente está aqui para bater um papo gostoso, entender um pouco assim como é que a organização entrou na vida da Sueli, que diferença que fez, né? E talvez tenha muito a ver com você que está aí assistindo do outro lado. Talvez você possa se identificar um pouco com a história dela. Sueli, obrigada por estar aqui, tá? Boa tarde. Quero que você se apresente um pouquinho assim para o pessoal, coisas que eu não falei, que só você sabe. Obrigada a você de estar me dando essa oportunidade. Na verdade, quando você me convidou, eu fiquei pensando, né, como a organização tinha entrado na minha vida. E aí eu fiz assim uma retrospectiva da minha vida. E aí eu lembrei que quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo, eu fui fazer estágio logo no primeiro ano. Sim. Eu fui fazer estágio numa TV, que era afiliada da Globo e tal. E aí eu recebi um convite para... Você mora em... Você mora em... Você mora Eu aonde? moro em Campos dos Goytacazes, Campos dos Rio de Goytacazes, aqui Janeiro. no Rio de Janeiro. Isso. E aí eu recebi um convite para cuidar do arquivo da TV. Olha só, a TV não tinha um arquivo organizado, catalogado, Arquivo de entendeu? papel, né? Arquivo de papel. Só para deixar Não, era assim, tinha as fitas, né? fitas. Arquivo de TV, de vídeo. Sim. E aí eu comecei, então eu pensei, eu acho que foi por aí que o bichinho, né, da organização te pegou, porque eu comecei a botar tudo em ordem, quer dizer, quando a pessoa me pediu uma imagem, eu já sabia onde estava, em que lugar estava, então eu tinha uma estante, eu fui organizando aquilo por assuntos importantes, política, economia, polícia, educação. Você Então, foi categorizando as coisas, né? Isso, e sem técnica nenhuma, Eu só não né? sabia o nome. Só não sabia o nome, né? Não tinha nada. Isso foi há uns 30 anos, entendeu? E de lá para cá, eu fui ser jornalista, eu fui ser repórter de rua, eu trabalhei uns 25 anos na rua em várias afiliadas da Globo. Eu trabalhei, para você ter uma ideia, eu trabalhei no Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, eu comecei lá, né? Depois eu fui para São Carlos, interior de São Paulo. Depois eu fui para São José do Rio Preto. Depois eu fui para Cuiabá. E aí eu comecei a fazer o caminho de volta, entendeu? Aí eu vim para Mogi das Cruzes, São Paulo. E depois eu resolvi mudar minha história. Fiz uma escolha, resolvi deixar a TV e fiz um concurso e fui ser assessora de imprensa do Sesc São Paulo. Legal. E, de novo, a organização bateu na minha porta, porque eu tinha um setor inteiro para organizar, entendeu? E ninguém em volta tinha o senso, assim, onde vai colocar cada coisa. E a televisão, a unidade que eu fui trabalhar estava sendo inaugurada, era nova. Aí eu fui para o computador agora com mais tecnologia e falei para a pessoa que ia cuidar, falei assim, olha, organização. Primeiro de tudo, vamos organizar o setor. Então, eu quero que você organize onde fica tal coisa. E ela criou um programa, uma planilha, no computador, com tudo. Então, ela seguiu os meus passos, né? A gente recebia muito vídeos de artistas, né, que mandavam para gente, e a gente não sabia onde colocar. A gente saía muito na Globo, e aí a gente tinha um clipe. Então, onde eu colocar isso? Então, vamos comprar um fichário, vamos botar essas fitas que a gente contratou uma empresa. Então, toda a organização estava na minha cabeça, entendeu? Então, vamos ter um fichário para organizar fotos, para organizar CDs de fotos, de vídeos, de tudo que era, que saía nas mídias sociais, principalmente na TV Globo, tinha agenda, então todo fim de semana a gente estava lá.
E foi isso. Aí quando aí foi chegando perto da minha aposentadoria. E muito antes disso, eu queria assim, eu sempre pensava, plano B, plano B. O que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Eu falei assim, gente, organização está na minha vida desde o começo. Eu só preciso ter um conhecimento, né? Eu pensei assim, na época que eu estava trabalhando no SESC, começou a surgir aquele SOS, sabe, de treinamento de empregadas, de diaristas, mas aí o SESC exige uma certa exclusividade, eu não conseguia fazer isso, né? Até cheguei a fazer uns panfletos, eu vou distribuir nos prédios, em volta, tal, aqui, morava numa região nobre, né? Eu vou começar, mas não tinha tempo, não dava. Aí esse sonho ficou guardadinho na gaveta. Quando em 2017, que eu me aposentei, aí eu já fiquei com aquilo, né, ligado. Falei assim, não vou trabalhar mais em TV, eu vou embora de São Paulo, então o que eu vou fazer da minha vida? E aí, resultado, eu tive que cuidar da minha avó, eu acho que eu já contei isso no vídeo, e ela estava acamada, com 100 anos, e eu tive que criar toda uma dinâmica ali, sabe? Prateleira. De novo, né? Isso, a organização de novo batendo na minha porta. Então eu criei umas prateleiras, botei cestinhas para remédios, cestinha para produtos de higiene, cestinha para fono, que tinha o material dela de usar, cestinha para enfermeira. Aí eu olhava aquilo e falei assim, nossa, isso aqui tá organizado, né? E aí eu tinha um tempo que eu falava assim, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Nesse momento você já estava aposentada? Nada, eu só cuidando da minha avó. Tá. Aí o que eu fiz? Contratei uma pessoa para me ajudar e fui para a internet pesquisar organização. E quem me aparece? Pulei na sua frente. Comecei a pesquisar, comecei a fazer a semana da organização. Aí na segunda semana da organização, eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu vou aprender as técnicas que essa pessoa está ensinando. Porque ela é a mulher, entendeu? Ela é a mulher que eu tenho que seguir. E aí eu fiz a semana da organização, entrei para o curso do Reorganize e fiz assim, relâmpago, né? Fiz tudo rapidinho, depois voltei com mais calma e comecei a mudar a casa, né? Comecei a mudar a casa, porque eu estava chegando, eu comecei a organizar a casa para guardar minhas coisas, entendeu? E eu organizando meu guarda-roupa primeiro. E aí falei assim, gente, já comecei a falar, né? Já fiz um cartãozinho, já comecei a falar para a família, olha, agora eu vou ser personal organizer. Porque eu estou fazendo curso com a Cristina Saboia, porque ela tem um quadro no É de Casa, e comecei a fazer uma pergunta. Nesse momento que você começou como personal organizer, ali 2017, você ainda não estava aposentada? Já estava aposentada. Você estava com quantos anos? Eu me aposentei em setembro, aí em novembro eu comecei a cuidar da minha avó, e aí entrou 2018, entendeu? Você estava com quantos anos quando você se aposentou? 55. 55. Olha só que arraso, né? Assim, sabe por que eu te perguntei isso, Sueli? Porque todos os dias eu recebo muitas mensagens, sabe, assim, de mulheres, né? A maioria do meu público é mulher mesmo. E muitas, assim, com 50 e poucos anos, se achando velhas, sabe? 57 anos quando eu me aposentei. Porque eu me aposentei em 55 e ainda continuei trabalhando no SESC. Sim. Aí em 57 o SESC falou assim, não dá mais, você tem que se aposentar. Sim, entendeu? tem que ir embora, né? Já deu, vai descansar, vai curtir a vida e eu tô aqui, né? E descansar nada, gente. Hoje em dia, a média há 30, 40 anos atrás, a média de vida era de 70 e poucos anos. Hoje em dia é de mais de 100 anos, né? Assim, com tudo que as pessoas sabem, com ciência, todo mundo hoje em dia trabalha autodesenvolvimento, né? Ciência da felicidade e tudo, mas a gente sabe que as pessoas vão durar muito mais. E a gente continua se aposentando, o que é hoje um parâmetro, muito cedo.
né? As pessoas Sim, se aposentam com eu 50 e poucos uma anos, injustiça eu parar. com a cabeça doida para fervilhar de ideias novas e tudo mais. E é isso mesmo, assim, eu só quis tocar nesse ponto porque tem muita gente que me manda e-mail todos os dias, sabe? Mulheres com 50 e poucos anos falando, ah, mas você acha que dá tempo ainda? Eu falei, como assim? Você tem ainda 50 anos, pelo menos, pela frente, né? Sim, e outra, ou eu fiquei assim meio que perdida, meio assim, sabe? E se eu não cuido disso, se eu não procuro uma coisa para fazer, a Sim. depressão me pegava. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu me preparei muito tempo antes de me aposentar, com psicólogo, com terapia, do que eu vou fazer, porque eu não vou parar de trabalhar e vou ficar fazendo tricô. Eu vou fazer alguma coisa. E aí, assim, na minha cidade, eu cheguei sem os contatos que eu tinha, não dava para eu continuar trabalhando como assessora. E eu também não queria mais trabalhar para ninguém, eu queria trabalhar para mim, não queria mais ninguém mandando, entendeu? Eu queria fazer o meu horário, eu queria fazer as coisas do jeito que eu gosto de fazer. E, principalmente, ensinar as pessoas como se organizar, organizar a sua casa. Que legal, né? Assim, ou seja, vários. Foi legal essa história que você contou agora, porque tem vários pontos aí dentro, né? Tem a questão de você, primeiro, da organização sempre bater na sua porta várias vezes, né? Assim, que eu costumo dizer que às vezes são sinais que a vida dá pra gente, né? Segundo, você ter se preparado, né, para aposentar, assim, isso eu acho muito importante hoje em dia, né? As pessoas se aposentam cada vez mais jovens, digamos assim, porque cada vez mais 45, 50 anos são os antigos 30, gente. A pessoa está com a cabeça em pleno funcionamento. Hoje em dia as pessoas comem diferente, têm uma relação com atividade física diferente. Então, elas, claro, né, vivem muito melhor e chegam aos 50, 60 anos como uma garotinha, como eu estou vendo você aqui, né, super jovem, super, sabe, ativa, né, pronta para começar um grande negócio nesse momento, né? Então, sim, com certeza. Achei fantástico isso de você ter se preparado alguns anos antes, né? Já pesquisando algo que você tinha em mente para fazer, né? Em algum momento, assim, quando você estava pesquisando ali coisas sobre organização, você já tinha ideia de que isso podia ser uma profissão ou você só estava procurando assim para, não, quero dar uma melhorada na minha casa, quero saber mais sobre organização? Eu já tinha ideia que isso poderia ser uma profissão, porque eu pesquisei bastante e eu sabia que isso era um mercado aberto aqui em São Paulo e que eu teria uma certa dificuldade lá na cidade, que é uma cidade do interior. Mas aí o que eu comecei a procurar? POs lá, para saber como que estava o mercado lá, entendeu? Descobri um grupo, entrei no grupo e aí quando eu colocava no Google Personal Organize, eu descobri que o meu nome era o segundo. Olha. E tinha uma primeira. Aí o que eu fiz? Entrei em contato com essa primeira. Eu falei, olha, então, eu sou Personal Organize e tal, e eu vi que você também é. Eu queria bater um papo com você, conhecer você, saber como é que funciona o mercado aqui. Olha, ela foi super gentil, marcamos um café, conversamos, trocamos ideia de quanto se cobra lá, de como que as pessoas recebem, né? Como é que é o personal organizer da minha cidade, porque eu estava nua e crua, né? Sim, e ela já estava atuando, né? Então eu queria saber como ela atuava. Aí ela atua como consultora, ela faz consultoria. Hoje ela não trabalha mais com organização, ela só faz consultorias, entendeu? E aí eu fiquei, né? E aí a partir daí eu entrei nesse grupo e o grupo estava lá, né? Ninguém se conhecia. Aí eu falei assim, então, eu sou Sueli Freitas, personal organizer, estou chegando agora, eu quero conhecer vocês. Vamos marcar um encontro? Que Foi legal. o primeiro encontro do grupo. Que bacana. E aí, assim, de umas 10, apareceram umas 6. E elas ficaram super contentes, porque elas não se conheciam, eram só ali, estavam ali no grupo, poucas, uma ou outra se conhecia, mas de resto não se conheciam. E aí eu falei assim, bom, se meu nome é o segundo que aparece no Google, isso vai chamar cliente. Então eu vou fazer uma conta no Google, né, naquele negócio de negócio, né,
para eu ter mais uma ferramenta de divulgação e a hora que der eu vou anunciar nesse negócio. Sim. Entendeu? Então hoje, de graça, eu já apareço. Entendeu? Então agora, se eu pagar mais um pouquinho, eu vou conseguir. E aí começaram, assim, eu entrei na tropa do Google, aí eu dei uma melhorada no meu perfil do Instagram, eu fiz uma página de vendas, e aí eu comecei a divulgar essa página de vendas, e aí eu percebi que as pessoas começaram a aparecer. E eu falei assim, mas você viu meu nome de onde? Ah, eu pesquisei no Google. Ah, eu pesquisei no Google. Eu falei assim, esse Google tá muito bom para mim. Entendeu? Então, assim, eu peguei alguns projetos e projetos que foram uns desafios. De cara, eu peguei uma pré-mudança e uma pós-mudança que eu nunca tinha feito. Uau, que legal! Aí eu peguei aqui em São Paulo, que assim, tudo por indicação também, entendeu? Então, eu já organizava a casa da minha prima aqui em São Paulo. Tá. E aí a filha dela resolveu mudar de um apartamento para o outro, e eu vim de Campos para São Paulo para ajudar. Praticamente eu fiz tudo. Eu encaixotei tudo, eu identifiquei tudo, como eu aprendi com você, e desencaixotei tudo, botei tudo no lugar, e eles não pararam de trabalhar, porque eles são médicos, né? E que seguem. Então, plantões. Então, a organização ficou por minha conta. Eles só chegavam, olhavam e davam risada, porque eles não tinham tempo. Eles olhavam assim, nossa, que legal! Entendeu? Porque eles estavam morando num apartamento pequeno e foram para um maior. E esse maior, eles conseguiram, com a organização, visualizar as coisas deles. Entendeu? Porque estava tudo junto e misturado. Então, eu separei uma parte para ela, uma parte para ele. Entendeu? E assim, eles são assim, encantados. Entendeu? E eu, muito feliz, porque foi a primeira mudança, a primeira, né, organização de tudo, né? É diferente de você pegar uma casa e organizar, né? Foi o teu primeiro projeto? Foi o teu primeiro projeto, assim, pago? De pré-mudança, de mudança foi, mas eu fiz outros projetos de organização de closet, de guarda-roupa, entendeu? Inclusive de uma pessoa que ela não conseguia ficar em casa. Entendi. Ela passava o dia todo fora. Porque ela não conseguia encarar a bagunça da casa, do apartamento. E ela tinha acabado de se aposentar, então eu percebi que ela tinha uma depressão. Você se identificou, né? Eu percebi ali na conversa e falei para ela, olha, vamos fazer uma manutenção a cada 3 meses, porque eu percebi que ela não consegue, ela não consegue seguir as dobras, a organização que eu fiz, ela meio fica, sabe? E antes, ela passava o dia todo fora, ela só ia para casa para dormir. Uau, então, não era uma acumuladora, mas ela não conseguia voltar as roupas para o lugar. Entendeu? E aí, a partir do momento que eu fui, né, fazendo a transformação, ela foi vendo também e aprovando. Aí ela foi cedendo, né? Ela foi cedendo sobre os produtos organizadores, né? E o restante eu tive que me virar sem organizador mesmo, só na dobra. O fim de semana passado eu peguei um quartinho da bagunça. E aquele quartinho assim, sabe, que você não consegue entrar? Sim. Aí eu peguei a faxineira e falei, olha, vamos fazer o seguinte. Tem um banheiro do lado, né? O banheiro da empregada. Você vai tirar tudo desse quartinho. O que vai ficar, você bota dentro do banheiro. E o que não vai ficar, que a gente sabe que vai embora, lixo. Então, botei uns 3 sacos de lixo daquele preto grande e fui colocando, né? Eu consegui ser rápida, né? A faxineira também me ajudou bastante. E aí, eu senti rapidez ali. No fim da tarde, assim, eu sei que umas 3, 4 horas, assim, já estava quase tudo no lugar. E só faltou mesmo ela comprar as caixas organizadoras. Então, eu etiquetei as caixas de papelão que ela já tinha, as caixas de sapato, e botei etiqueta para ela saber o que é, e falei para ela, ó, mandei foto para ela das caixas organizadoras que ela tem que colocar para ficar mais bonito. Mas assim, eu dei uma geral. Aí ficou um quarto decente. Me conta um pouquinho como é que você se sente assim no final desses projetos, né? Você falou de uma mudança onde você pegou um pré e um pós-mudança.
um quartinho de bagunça, e pelo visto eu tô vendo que você já pegou vários tipos de projetos diferentes, né? Primeiro, quando você vai fazer, quando você vai conhecer essa pessoa, né, que você ainda não conhece, vai lá fazer a primeira visita, qual o teu sentimento? E depois, no final, qual o teu sentimento também, assim, quando você entrega esse projeto? Assim, quando eu vou conhecer a pessoa, eu já converso com ela e o meu olhar já vai, né? Assim, o meu radar já vai olhando tudo, vendo tudo onde que precisa. E vou dando umas dicas, né? Já vou dando umas dicas para a pessoa. Olha, isso aqui a gente vai precisar mudar, isso aqui não tá legal, você se encontra aqui. E começo a fazer aquelas perguntas básicas, né? Sim. O que que você quer? O que que tá te incomodando mais? Qual é a sua dor maior? Quando você chega em casa, o que que você sente? Entendeu? A minha página de venda é mais ou menos isso. Sim. Que a bagunça incomoda. A bagunça incomoda, a bagunça volta. Se você não manter, ela volta e ela volta pior. Entendeu? Porque se você não tiver controle, ela vai ficando, porque você vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, entendeu? E nunca você organiza e as coisas vão só crescendo. E eu, assim, eu sinto cada vez mais confiança em mim. A partir desses projetos que eu fiz, eu estou mais confiante. Eu terminei, eu fiz um vídeo ontem que eu ainda não postei, e que eu mostrei todo o projeto finalizado, né, do casal que eu fiz da mudança, entendeu? Então eu falei que a recompensa, no final de tudo, assim, a satisfação do cliente é a recompensa do personal organizer. Sim. Você pode ganhar o dinheiro, não é tudo. Você tem um orgulho, um prazer de você entregar aquele projeto, sabendo que vai funcionar, que você mudou a vida daquela pessoa, né? Que ela vai olhar para aquilo e ela vai saber que eu passei por ali e que é legal manter do jeito que eu fiz, entendeu? Então, assim, eu estou sentindo cada vez mais firmeza no meu trabalho, entendeu? E a tropa também ajudou muito, né? Porque eu ficava assim, no começo, eu foco na organização ou eu foco na assessoria? Então eu ficava lá e cá. Eu tenho 2 páginas no Instagram, de jornalista e de personal. Eu ficava, né? Eu falei assim, não. Com a tropa, eu decidi, vou focar na tropa, vou focar na organização, entendeu? Porque se eu ficar focando em um e em outro, nenhum nem outro. E desde que você focou na organização, como é que tem sido? Tem aparecido esses projetos desafiadores, nada simples, entendeu? E eu tenho recebido indicações de amigos. Agora, quando eu voltar para campus, eu já tenho uma pessoa que eu já estou conversando com ela, ela tem um closet, eu já estou dando dicas pelo WhatsApp do que ela deve fazer, já estou mandando fotos para ela de coisas que ela pode usar para organizar. Então, quando chegar lá, eu não conheço a pessoa, ela foi indicada pela minha cunhada. Normalmente é aquilo que você fala, né? A gente tem um sistema, a gente sabe o sistema, então é só colocar em prática. A gente aprendeu com você. Então, a gente tem só que colocar em prática, olhar, ver o que é melhor para eles. E eu falo, o que é melhor para você? É aqui ou ali? O que vai ficar? Porque às vezes eu penso aqui, mas você quer aqui. Então, para onde você vai olhar? Você tem que seguir o que o cliente quer. Né? E a partir do que ele quer, você tem que melhorar. Hoje, você comentou que você ainda tem, assim, 2 páginas, né? Que você tá, tipo, né, ainda com aquele pezinho na assessoria de imprensa, né? O que eu também não acho mal nenhum, porque às vezes as pessoas falam de um jeito, assim, tipo, ah, não, porque, poxa, eu trabalhei com tal coisa, como se não desse para unir, né, toda a sua bagagem. Afinal, esse é o seu grande diferencial, né? Você, assim, você tem um superpoder que é ser você, né? Porque você tem toda a sua história, você tem a sua bagagem, diferente da coleguinha do lado, diferente da outra coleguinha e tudo mais, né? Tem gente que vai se identificar com você. E o seu trabalho pode ter um diferencial justamente por tudo que você viveu, por tudo que você trabalhou e aprendeu, né? Mas, assim, você ainda tem aquele pezinho atrás de que, ai, não, talvez eu ainda queira trabalhar com assessoria, ou você já está mais assim, não,
é isso que eu quero mesmo, eu quero ser personal organizer. Eu quero ser personal organizer, mas, assim, o jornalismo está na veia, né? Foram 25 anos. Claro. Então, eu também me atualizei com as mídias sociais. Então, sim, além das minhas 2 páginas, eu cuido de mais 2 páginas, né, de pessoas que eu cuido do marketing, entendeu? Então, de uma médica, eu criei uma página para ela, eu cuido do Instagram, eu cuido da página, eu edito os vídeos, entendeu? Então, ainda tem isso. Sim. Mas, para mim, eu consigo conciliar as 2 coisas. Eu gosto das 2 coisas porque eu fiz um curso de vídeo para editar vídeo, para poder editar os meus. E aí acabei editando, ela gostou e aí ela me contratou para eu cuidar da rede social dela. Então, isso é um pezinho lá na assessoria de jornalismo, né? de imprensa e de marketing digital. E aí eu fiz um curso também de mídias sociais, eu fiz com o Hugo e também fiz com presencial, porque o Hugo é mais voltado para o PO. E o outro eu fez Instagram para saber mesmo o que está acontecendo, o que vai acontecer, e para eu ter mais facilidade para lidar com essas redes sociais. Então, assim, eu estou sempre procurando mais conhecimento, entendeu? Então, assim, eu não estou parada. Eu tô, assim, não tem projeto. Eu sei, dá para ver que você não está parada. Maravilhosa. Eu acho que esse é um grande diferencial, sabe? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas estão em dúvida, né? Por exemplo, pode ter alguém que está assistindo e que está na dúvida, por exemplo, se segue pelo caminho de personal organizer ou se continua com outra coisa, né? E, cara, ficar na dúvida é normal. Todos nós temos dúvidas, todos nós temos um momento em que a gente chega e fala assim, ops, tem 2 caminhos, né? Naquela bifurcação. E aí, para qual que eu vou? Cara, não interessa para onde você vai, o importante é estar em movimento. O importante é dar um passo, né? Porque quando você se movimenta, as coisas começam a acontecer e aí você começa a entender, não, ó, talvez seja melhor eu ir por aqui, talvez seja melhor eu ainda manter um pezinho lá, porque eu gosto tanto disso, né? Talvez seja melhor eu ficar direto aqui. Então, assim, é importantíssimo estar em movimento. Eu acho que é isso que fez e faz um grande diferencial para você. Porque você vê, é uma pessoa que já está com clientes atuando, né? Você hoje não vive exclusivamente de ser personal organizer, né? Porque você ainda tem outras rendas que vêm da assessoria, correto? Sim, eu ainda não vivo. O meu projeto, a minha meta é viver de personal organizer, entendeu? Sim. Cada vez mais eu tenho isso em mente, entendeu? Cada vez mais eu estou empenhada nisso. O Hugo sempre cobra workshop, só que, assim, eu ainda quero ter mais segurança, mais autoridade com a organização para encarar um workshop. Mas eu já estou botando isso na minha cabeça. Eu falei assim, agora eu tenho que montar um projeto de workshop, que a hora que pintar a oportunidade, ele já vai estar pronto. Então, assim, a minha cabeça já está trabalhando isso, entendeu? Mas eu ainda sinto que eu tenho que trabalhar mais, botar mais a mão na massa para chegar com autoridade e falar, entendeu? Mas eu já percebo que eu tenho essa segurança quando eu olho, quando eu organizo os ambientes, quando eu falo para a cliente, assim, olha, vamos dobrar um lençol de elástico? Eu vou dobrar aqui e você vai dobrar aí. Eu quero que você aprenda. Tá ensinando, né? E aí, assim, ok, aprendeu. Entendeu? E deixa eu te perguntar uma coisa. Como eu vejo que você já fez alguns projetos, né, bem interessantes, assim, e particulares, assim, né, diferentes uns dos outros, pelo que você está me contando, queria que você me desse, assim, 2 casos bem legais em que você resolveu um problema que era um problema, assim, chave da casa, sabe? Assim, que era aquele problema que, cara, quando você olha, aquele olhar de personal organizer, né? Quando você olha e fala assim, ai, que coisa simples de resolver, vamos lá, ó, tá. E você resolve e aquilo melhorou a vida deles, né? Você lembra de alguma coisa? Vamos pensar. No quartinho da bagunça, eu dei a dica
primeiro que eu acabei com as coisas que estavam lá que não tinham utilidade nenhuma, né? Então, eu falei para a empregada, eu falei, pessoal, você agora vai cuidar desse quartinho, né? Toda vez que você vier, você vai cuidar desse quartinho. Você não vai deixar mais a bagunça voltar, entendeu? E é simples. Tem etiqueta. Botou uma caixa, etiqueta. Porque você bota uma caixa que você não consegue ver o que tem dentro, você esquece. E outra, falei para ela, se você passou 2, 3 meses, você não usou, não vai usar mais. Entendeu? Então, assim, é descarte, é doação, é lixo, seja o que for. Entendeu? Mas não adianta você guardar. Porque ela é editora de TV e, às vezes, a gente, quando trabalha na TV, a gente recebe muitos brindes. Muito papel também. Muito papel. A gente adora juntar papel. E aí tem aquela história. Eu vou ler depois. Não, isso aqui eu não posso jogar fora porque eu vou ler depois. Não vai ler. Eu falei, você não vai ler. Não adianta juntar, acumular papel, porque você não vai ler. E outra, quando você for ler, já não é mais nada, já não vale mais nada, já atualizou. Então, a gente tem internet hoje para isso. Então, assim, não acumula mais papel, porque papel é a coisa mais difícil de você se desfazer. Ontem, por exemplo, eu sentei com ela porque ficou por último os benditos papéis. Aí ela conseguiu, assim, juntar um sacão de lixo de papel, né, de contas, de coisas, e sabe, e guardou os mais importantes. Sim. E aí, assim, eu comprei com ela um organizador, um containerzinho, né? Eu falei assim, agora você vai botar aqui as suas faixas de documentos, você vai etiquetar, você não vai precisar tirar. E você vai fazer um inventário, tá? Você vai colocar um papel por dentro, dizendo tudo que tem aqui. E na sua agenda, você também vai colocar o que está lá dentro, entendeu? Para você não perder, passar por um estresse. De onde eu coloquei isso? Uma pasta cheia de passaporte, entendeu? Onde eu coloquei meu passaporte? Onde está isso? Não, está dentro desse container, numa pasta. Então, eu comprei o container, comprei as pastinhas transparentes de elásticozinho, né? Então, tem pasta para documentos do carro, pasta para documentos do carro, pasta porque ela vai se casar. Então, é a pasta do casamento que tem todos os pratos. Ela está com uma assessoria de noiva, né? Então, isso vem em papel, né? Então, pastinha para isso. Entendeu? Então, assim, algumas coisas a gente consegue passar para o cliente. Tem outras que entra aqui e sai aqui. E aí você não faz milagre. Não, mas eu costumo dizer que assim, na verdade, não é que entra por aqui, sai por aqui, não. Talvez, naquele momento, né, ele não está pronto para ouvir aquilo. Mas ele ouviu. Assim, é uma coisa que ele não pode impedir. Ele ouviu. E aquilo ficou registrado na cabeça dele, né? Pode até naquele momento não fazer sentido, mas você... É o que eu falo sempre assim, você plantou a semente, né? E muitas vezes, ali na frente, ele vai falar, poxa, olha, agora eu tô lembrando, né? Por que ela me disse aquilo aquele dia? Talvez ela tenha razão. Talvez e eles costumam dizer assim, faz sentido para você? Né? Eu visitei um quartinho da bagunça nesse fim de semana, outro, pior do que o primeiro que eu organizei. Só que não deu para organizar, porque eu tive que vir embora. E aí eu falei para ela não entra no quarto, porque é bagunça, tá lotado de coisa. Eu falei assim, olha, primeira coisa, tem coisas aí que não são suas, porque você é uma repórter, você abrigou alguém aqui, a pessoa deixou coisas aqui. Então, o primeiro passo é você pegar uma bolsa, pegar tudo que é dessa pessoa, coloca na bolsa, entrega para a mãe, ó, toma que o filho é seu, entendeu? Você tira o que não é seu, começa por aí, entendeu? E depois você vai começar a ver que tem coisas que você não usa mais, igual as caixas vazias, entendeu? E começa com aquilo que não é seu, porque é mais fácil. Não é seu. Não é seu, você não tem responsabilidade por isso, você não tem por que guardar. Devolve para a mãe, né? Devolve para o dono. Mas é aquilo, né? Assim, você é uma profissional, né? Assim, também às vezes as pessoas têm que entender que quando a gente precisa,
né, de auxílio, quando a gente entende que precisa do auxílio de um profissional, não é vergonha nenhuma precisar disso, né? Os profissionais existem para isso, todos, inclusive a personal organizer, né? E as pessoas não precisam ter vergonha de mostrar a bagunça delas pra gente, tá tudo bem, às vezes as pessoas perdem a mão, perdem o controle, né? Nem sempre ela é uma pessoa bagunceira, nem sempre ela é uma pessoa desordeira, mas em algum momento aconteceu alguma coisa que ela perdeu a mão, né? E a personal organizer volta, assim, quando é que a gente procura ajuda, né? De um psicólogo, quando é que a gente procura ajuda de um médico, quando é que a gente procura ajuda de um professor de educação física, personal trainer? Quando a gente está sentindo uma dor, digamos assim, a gente tem um problema para resolver e a gente não consegue resolver sozinho, né? É muito melhor você chamar o profissional que vai resolver mais rápido e vai resolver da maneira certa, né? Do que ficar tentando bater cabeça, né? E principalmente se você é uma pessoa ocupada, né? Como ela, trabalha bastante, não está em casa, né? Então, assim, sensacional isso e as pessoas têm que parar de ter vergonha de mostrar bagunça pra gente, porque, gente, graças a Deus que existe bagunça. Eu falei pra ela, a gente gosta de bagunça. Já pensou, a gente não teria trabalho se tivesse bagunça. Porque o nosso trabalho é organizar aquela bagunça. É né? isso. Então, assim, eu deixei meio que agendado com ela, quando ela puder ter um tempo maior, porque eu falei para ela, eu preciso que você esteja junto, que você participe desse processo de descarte mesmo, né? Então, a gente combinou de eu voltar e a gente organizar e vamos ver se o que todas as dicas que eu dei, as coisas que eu falei, vão ficar martelando ali, né? E ela tome a iniciativa de me chamar. Pode ser que sim, mas pode ser que também só funcione quando você de fato for lá e fizer o processo junto com ela, sabe? Porque como ela tem uma vida muito atribulada, né, trabalha demais e tal, a correria do dia a dia muitas vezes pega a gente mesmo, né? E a gente até tem uma boa intenção de tipo, eu vou parar no sábado para fazer aquilo que ela me falou, ela me deu a dica, no sábado eu vou fazer. Aí surge outra coisa, a vida muda, a agenda de trabalho muda e tudo mais, é uma correria, a gente sabe como é. Agora, o bom também de você chamar uma personal organizer, né, que é um momento que você para junto com um profissional, né, para dar atenção, no fundo, para você. Porque se você está cuidando da sua casa, você está cuidando de você. Né? Se você está cuidando daquele excesso que está ao seu redor, você está cuidando de você. Né? E ela passar por um processo junto contigo é uma coisa mais transformadora, digamos assim, né? Vai ficar muito mais enraizado tudo que você falar para ela, porque ela vai te ver fazendo, ela vai estar junto com você, ela vai estar fazendo também, né? Então são momentos em que assim é como se o aprendizado fosse mais rápido, né? Do que se ela, enfim, ouvir uma dica, ver um vídeo, o que seja, né? Vai ser muito mais profundo. Que bom saber assim que você já está num caminho em que você está tendo vários clientes, né? E eu vi você falando várias vezes sobre clientes assim que parecem que eram da tua área até, né? Jornalista, gente e tal. Então, assim, me corrija se eu estiver errado, mas talvez quando você se tornou personal organizer, talvez a primeira coisa que você tenha lembrado foi assim, cara, eu tenho muitos amigos que precisam disso. E foi divulgar para eles. Foi isso? É isso, porque assim, eles já me conheciam, né? Então, assim, tem uma confiança de me deixar fazer, me deu carta branca para fazer. E eu sei como é a vida de um jornalista, é sempre muito corrida. E eu sei que a gente acumula muito papel. E foi muito bom, porque eu recebi um feedback deles, tipo assim, nossa, você está no caminho certo, você encontrou um outro caminho, né? E isso para mim também foi muito legal. Então, assim, porque quando você sai da sua zona de conforto, né? Porque eu podia continuar como jornalista, eu tinha tudo. Aqui em São Paulo, com todos os meus contatos, eu podia muito bem continuar em São Paulo como assessora de imprensa. Só que eu resolvi sair dessa zona de conforto e investir naquilo que eu sentia prazer, entendeu? Então, que eu gostava de fazer e que eu não ia mais precisar ter um chefe, entendeu?
Então, assim, foi uma escolha difícil, porque Imagino. você não vai ter renda no primeiro momento, entendeu? Você não vai garantir uma segunda renda no primeiro momento. E eu Então, acho isso que para foi mim talvez eu não sei se isso passou pela sua cabeça, mas eu vejo muitas pessoas que têm uma profissão reconhecida, assim, né? Como é o próprio jornalista, uma engenheira, uma médica, né? Eu tenho muitas alunas de todos os ramos, né? E que eu já vi passar pela minha frente e que depois resolveram optar pelo caminho de ir pelo empreendedorismo, de empreender como personal organizer. É uma profissão que as pessoas não conhecem. Então, é uma profissão que as pessoas não dão valor num primeiro momento, né? Então, você virar e mas tem tudo no YouTube, né? Eles falam. Exato. E você virar e você ter tem tudo peito. no YouTube, né? Por que eu vou pagar? Você virar e você ter peito de falar assim, sim, eu sou jornalista e agora eu vou trabalhar com algo que eu amo, eu sou personal organizer, né? Isso é sair totalmente da sua zona de conforto, né? E você ainda procurar os seus colegas, né? Para tipo assim, ó, vamos lá, agora eu tenho uma nova profissão que eu posso resolver o teu problema, né? Você conseguiu mostrar para eles o valor do teu novo trabalho, né? Que é tão nobre quanto o de ser um jornalista, né? Que é o que você também nunca vai deixar de ser, né? Mas que muitas pessoas olham como se fosse assim, né? É porque eu vejo, nossa, demais, assim, eu mesmo escutei isso. A gente fala assim, mas estudou tanto, fez faculdade, né? Vai dobrar roupa, sabe? Como se fosse assim, né? A pior das coisas do mundo que você vai fazer. Tipo, como se fosse assim, não, eu tô fazendo isso, coitada, porque eu tô passando fome. Muito pelo contrário, né? As pessoas, a maioria, pelo menos, que eu vejo, que passa por aqui, que resolve ser personal organizer, é justamente porque quer ser feliz. É porque quer fazer algo que ama. Exatamente. Eu quero ser feliz, fazendo uma coisa que eu gosto. Eu sempre fui feliz fazendo as coisas que eu gostava de fazer. Eu fui jornalista por 25 anos porque eu adorava ser jornalista, entendeu? Mas o meu tempo de vídeo passou, entendeu? E eu não queria mais encarar uma redação, porque quando você sai do vídeo, você vai para a redação, entendeu? Então você tem, assim, tenho várias opções. Aí eu vivi um tempo na redação. Aí depois eu me reinventei, saí da TV, fui ser assessora de imprensa. Fiquei do outro lado da notícia, né? Agora eu não era mais, eu tinha que virar notícia, entendeu? Eu tinha que vender a notícia. Então já foi uma outra zona de conforto que eu saí. E agora, pela terceira vez, eu estou saindo de uma zona de conforto, onde eu tinha tudo nas minhas mãos, e estou reinventando, estou começando uma nova profissão. E eu não tenho medo disso. Tudo bem que as pessoas podem dizer, mas você tem uma renda aí da aposentadoria que te deixa mais tranquila e tal. Me deixa, com certeza. Mas isso não me deixou, não me acomodou. Pelo contrário, eu estou correndo atrás de conhecimento e eu acho que agora, com você, com tudo que eu já fiz, eu já tenho conhecimento bastante. Agora está na hora de eu ganhar dinheiro. Já até acumulou, né? Agora é só gastar o conhecimento, né? Exatamente. Agora é colocar esse conhecimento em prática, entendeu? Porque, assim, eu já percebo isso, que eu estou mais segura com esses projetos todos que eu fiz por indicação. Eu sinto que eu estou mais segura nas coisas, entendeu? Claro, normal, né? E agora é pra frente, entendeu? Oi? A gente vai ficando mais fácil, né? Eu falo que o difícil é vencer a barreira da primeira vez, né? A primeira vez em qualquer coisa é uma droga, né? Então, assim, se você passa da barreira da primeira vez, olha que maravilha, né? Você passou da barreira da primeira vez, né? Sim. Eu tô cada vez mais focada nisso, entendeu? Eu tô cada vez mais estudando sobre isso, vendo sobre isso, e agora, assim, investir mesmo no negócio, nas mídias sociais, entendeu? E é isso, eu penso que não vai demorar muito, entendeu? Não vai demorar muito para eu dizer com certeza que eu estou ganhando mais
como personal organizer do que a minha renda como jornalista. Essa é a minha meta. Eu também não duvido. Eu também não duvido. Bom, fica nítido, assim, né, como a organização sempre bateu na sua porta, como ela transformou a sua vida profissional, né? E no lado pessoal, assim, o que você sente que a organização, depois que você estudou mais a fundo a organização, né? Porque ela já fazia parte da sua vida, mas depois que você estudou mais a organização, que diferença você acha que ela fez na sua vida pessoal, assim, como pessoa, como relacionamento com amigos, com família, com tudo, com a sua casa, né? Olha, na minha casa, assim, né? Eu coloquei minha mãe, né? Eu falei assim, olha, vamos fazer assim, assim, assim. Assim não tá certo. Então, assim, a primeira vítima, né? Foi a minha mãe. Então, assim, a primeira pessoa que eu chamei para perto da organização foi a minha mãe. E aí depois eu tive que montar uma casa, né? E assim, pessoalmente, eu sentia que eu estava mais forte, entendeu? Que eu não estava ali, ai, estou aposentada e agora o que eu vou fazer, entendeu? O curso, os vídeos, tudo que eu procurei, aquilo foi me dando mais força, entendeu? Então eu falei assim, nossa, é isso, eu tenho que investir nisso. E por onde eu tenho passado, eu sempre tenho esse olhar de organização. E eu acho assim, como eu te falei, eu estou me sentindo mais forte, entendeu? Eu continuo fazendo terapia, eu continuo fazendo terapia. E na terapia eu tenho trabalhado muito isso, de como fazer o meu nome crescer, eu ter mais projetos, o que está me amarrando, entendeu? Então, eu fui repórter de vídeo e eu tinha dificuldade de gravar vídeo para o Instagram. Eu tinha um bloqueio, entendeu? Porque quando eu saí lá atrás do vídeo, é porque eu achava que eu já não podia mais aparecer no vídeo. Sim. Eu já estava meio velha para aparecer no vídeo, entendeu? Eu falei assim, ai, não vai ficar legal, tal. Então eu tinha esse certo bloqueio de postar vídeo no Instagram. E aí agora não. Eu estou começando a vencer isso, entendeu? Então eu escrevo o texto. Às vezes eu falo de improviso quando eu estou numa loja, porque eu estou testando isso, né? De fazer os stories, por exemplo, de botar a cara na reta. Esse agora está sendo um desafio, entendeu? De colocar a cara na reta. E, assim, é um bloqueio que eu estou trabalhando na terapia. Porque, assim, como? Você foi repórter de vídeo durante tantos anos, como é que agora você não consegue? Você tem que conseguir. Né? Você vai, eu acho que também, assim, colocar a cara na frente de um vídeo em nome de outra pessoa é muito mais fácil, né? Do que colocar a cara na frente do vídeo em nosso próprio nome, né? Tipo assim, eu tô aqui na frente do vídeo, agora a empresa é minha, né? Tem que ser mulher a beça para fazer isso, né? E é isso que você está fazendo, assim, é isso que a gente sempre incentiva, né, cara? Assim, é possível, né? Agora tem que vencer a barreira do primeiro, né? Da primeira vez, que é sempre o pior vídeo do mundo, né? E aí a gente vai em frente, né? E aí a gente vai melhorando, como sempre. Eu tenho certeza que a primeira vez que você apareceu lá no vídeo, quando te jogaram na frente de uma câmera pela primeira vez, por mais que você tivesse feito curso, que na faculdade de jornalismo vocês falem sobre isso, façam um teste, não sei o quê, tenho certeza que não foi fácil, né? Não foi assim. E hoje aqui, ó, eu tô tirando de letra com você, eu falei assim, nossa, eu vou ficar nervosa, vou saber o que eu vou falar. Não, dormi tranquila, entendeu? Eu tô me sentindo mais tranquila, entendeu? Então, assim, o próximo passo é dar entrevista lá para as TVs da cidade, entendeu? Falar mais sobre isso com as pessoas. As pessoas acham que personal é uma coisa muito cara. E aí, assim, para você valorizar o seu trabalho lá, as pessoas ainda conhecem, mas não querem pagar. Ou então conhecem, mas acham que está caro. Nossa, R$80 a hora? Isso é um absurdo, é muito dinheiro. Eu falei assim, não é muito dinheiro. É só você pensar que você não tem alguém que faça o que é necessário fazer. Você não consegue organizar o seu guarda-roupa. Você tem um guarda-roupa de cada lado. E você não consegue.
você está fugindo de casa, você está fugindo da bagunça. Tudo bem, eu tinha liberdade para falar com essa pessoa que era uma amiga, né? Se fosse um cliente, eu ia, né, usar outras Mas aí palavras, você tem né? liberdade também, porque assim, no caso, eu costumo dizer que assim, cara, quando a pessoa está chamando, é porque ela identifica que ela tem um problema, né? E aí eu acho que é uma questão realmente de postura, de você chegar lá e você é profissional, né? E você tem que Sim, ajudar essa pessoa, né? Tudo que você vai falar é para ajudar essa pessoa. O teu intuito final é que ela saia melhor do que ela estava no início do processo, né? E se for necessário falar algumas coisas duras, às vezes a gente tem que falar, né? Assim, exato. se você fosse Eu lá só fiz para dobrar a roupa, era muito vir fácil. eu antes de vir para São Paulo agora, eu fiz 2 orçamentos. E Uhum, os 2 orçamentos eu não, as pessoas não aceitaram. uhum, Mas enfim, eu falei assim, você tem um mês inteiro para pensar. uhum, Porque eu pensei, o close está lá, uhum, não vai ter ninguém para arrumar. uhum, Ela é dentista, né, é uma profissional que não tem tempo para uhum, arrumar. Então a dor vai continuar. Então não uhum, sou eu que tenho dor, é ela. uhum. Então a prioridade é dela. Sim? Então assim, eu fiz um preço acessível, Uhum, entendeu? E assim, eu vou ter que sair da minha casa, sair da minha cidade, porque ela mora em outra cidade, uhum, entendeu? Para poder fazer essa organização. E ela queria o quarto, o escritório, o quarto do filho, tudo. uhum, Eu falei assim, não, vamos fazer o que está pior, o que é prioridade para você, uhum, que é o closet. Então, vamos fazer o closet, uhum, entendeu? E ela não aceitou. E aí eu percebi que ela estava muito empolgada. E a uhum, resposta, a negativa foi muito rápida. E uhum, assim, achei que o marido interferiu. Então, o marido também tem uhum, uma interferência negativa, né? Porque para ele, uhum, bagunça não faz diferença, uhum. né? Faz diferença para gente. O É. marido fala assim, vai pagar para organizar isso aí? Por que você não organiza? É. Entendeu? Então, tem umas coisas assim que a gente enfrenta. Mas isso não me abalou, porque eu pensei, Sim, ela vai demorar, mas uma hora ela vai chamar, ela vai porque sentir, né? as Porque assim, fotos que ela me quanto mandou, tempo ela tá perdendo com isso, né? Com essa bagunça? E quanto exatamente, custa a hora dela? exato. Entendeu? Quanto custa a hora dela? Com certeza não é o valor que eu cobrei, a minha Uhum, hora, entendeu? exatamente. Então, vale a Então, pena, né? vamos esperar que ela decida. Uhum. Enquanto isso, eu mandei algumas dicas para ela, que não tinha É nada isso, a ver com, é. entendeu? Uhum, Estou mandando dicas para ela pelo WhatsApp tentando manter o contato para uhum. chegar uma hora, e aí, já resolveu? Né? Para ver se ela aceita, né? E a gente resolve. É isso. E também visitei um outro casal jovem que Às vezes o também cliente estava ele tem assim, o tempo dele também, né? Tem um momento. exatamente. Eu respondi para ela, falei assim, olha, eu Uhum, vou viajar e você tem todo o tempo para pensar uhum. e a hora que você puder, que você achar que é o momento, Tô você aqui. me chama, é tudo. Uhum, é isso. É. E aí também visitei um outro casal jovem que Uhum, ele é organizado, metódico, e uhum, ela não é nada organizada. E ele está sofrendo porque quando ele chega, ele quer organizar, mas não consegue, porque ele precisa uhum, trabalhar, ele precisa estudar. E aí eu dei algumas dicas, fiz o orçamento e ela não respondeu, ficou muda. uhum. Sabe aquelas coisas que você manda Uhum. orçamento e a pessoa não Sim, fala mais com você? Aí eu sim. falei assim, bom, É aquilo, né? Às vezes também não é o momento do cliente, ela pode estar, enfim, esperando ali aquele momento certo, né? E você vê que coisa, né? Você foi atender um casal novo e tal, jovem, casado. Às vezes as pessoas não percebem, mas o pessoal costuma dizer, existe uma parábola que diz que a gente não tropeça numa montanha, né? A gente tropeça em pedrinhas, né? E às vezes esses probleminhas que eles estão tendo todos os dias, eles vão se juntando, eles vão se juntando, eles vão se juntando. E aí às vezes, Deus me livre, eu não estou desejando nada de mal não, mas eu já vi isso muito, isso acontecer demais, né? Que aí casais lá na frente
se separam, se dão mal, brigam o dia inteiro. Por quê? Porque isso começou no fundo lá atrás. Porque todo dia eles discutiam por causa da bagunça, de uma pequena bagunça, por causa de uma mochila, por causa de um sapato. Fogo, né? Então, assim, cada vez mais, quanto mais a gente espalhar a organização e a importância disso, mais fácil vai ficar das pessoas entenderem o valor do trabalho e o valor desse profissional, né? Sueli, meu amor, muito obrigada, tá? Foi maravilhoso ter você aqui hoje, né? Hoje a gente teve a Sueli aqui contando vários casos, inclusive de clientes que ela já atendeu, né? Casos incríveis, um diferente do outro, onde a gente pôde vivenciar muitas coisas legais que ela vem aprendendo aí como personal organizer nos últimos tempos, né? Sueli, se você quiser deixar algum recado, dar suas considerações finais e, claro, também dar suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Bom, primeiro eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, né? Toda a gratidão. Foi uma experiência muito boa conversar com você, assim, a gente falou de tudo um pouco, né? Uhum. O papo rendeu e renderia até mais. Então, assim, gratidão mesmo por você. E as pessoas que quiserem me seguir, eu estou no Instagram, Sueli Freitas, Organize. E eu estou no Face também, como Sueli Freitas, Organize, eu tenho uma página. E também eu estou no YouTube, com um canal que ainda está engatinhando, né? Mas eu estou lá, os vídeos que ficam mais longos, né? Que não dá para ver no Instagram, ou eu ainda estou aprendendo colocar no IGTV, mas eu coloco ele, às vezes não sai como a gente quer, né? Mas enfim, eu tenho um canal no YouTube onde eu posto tudo e a página, né? Que a cada dia a gente posta uma história diferente, mesmo quando eu não tenho um projeto para mostrar, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma dica, eu tenho um conselho. Então, eu sempre tenho alguma coisa para passar para quem quer ouvir, para quem quer aprender, entendeu? Para quem está precisando, né, de um conselho, de uma dica para se organizar. Para quem está precisando entrar nesse mundo da organização, né? Exatamente, para quem está precisando de uma personal. Também. Né? Também. Então, muito obrigada, tá? Obrigada por você que assistiu aqui. Espero que tenha feito sentido várias coisas que a gente falou aqui, que você consiga aplicar na sua vida, né? E segue a Sueli para você poder saber um pouco mais sobre o trabalho dela e seguir as dicas que ela dá todos os dias, né? Com vídeos, mensagens, conselhos, como ela mesma falou. Tem muita coisa boa por lá, tá? Obrigada, Sueli. Um beijo e até a próxima. Um beijo para você também.